Muito bem, então, boa noite, pessoal. Hoje, nosso quarto encontro, hoje, dia 6 de maio de 2026. Boa noite a todos, Vanderlei, Carla, José, Wesley, Carlos, Flávia, Selma e também a nossa amiga Elizabeth. Boa noite a todos vocês. Que bom estar aqui com vocês novamente, né? Que bom a gente poder nos encontrar aqui, né, para a gente poder conversar, trocar umas ideias. E hoje nós temos um tema bem pertinente também, né, que é o conselho de classe. Nós vamos conversar muito sobre isso, vamos ter também muita interação. Então, pessoal, vamos conversar bastante, vamos trocar muitas ideias, porque nós estamos aí às vésperas, né, do conselho de classe, e é bom a gente ter, às vezes, ouvido do colega, ouvido de outros, né? Algumas informações que possam nos ajudar também para que a gente possa avançar cada vez mais nessa questão, então, do conselho de classe, né? Eu vou, então, agora apresentar para vocês a tela e a gente vai já dar início, então, para o nosso roteiro aqui. Então, o nosso tema de hoje, né, como a gente já conversou, é o conselho de classe, né? O conselho de classe da evidência à intervenção, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa agora estar bem preparado, estar bem já se esquematizando, né? Dentro do pré-conselho, para que daqui uns dias, né, quando terminarmos o primeiro trimestre, a gente já esteja alinhado para conseguir fazer um bom conselho de classe, né? E tenhamos aí um bom resultado também diante do nosso conselho. Então, nós vamos, deixa só eu passar aqui. Então, os objetivos de hoje, né? Nosso objetivo hoje é compreender o conselho de classe como espaço de replanejamento e decisão estratégica e utilizar evidências do BI, né, do BI aprendizagem, para que o RCIO e dos feedbacks também realizados, para fundamentar, então, as nossas intervenções pedagógicas a partir daquilo que nós vamos ver e ouvir, né, durante o conselho de classe, né? Então, no encontro passado, nós retomando aí a nossa atividade aí do portfólio, né, nós tivemos aí alguns questionamentos, né? E um deles foi que informações, as evidências coletadas através da rubrica e dos feedbacks fornecidos revelam sobre as práticas pedagógicas, né? E a segunda questão foi, né, o que vou aprimorar na minha devolutiva ao professor, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês, de repente, começar ouvindo o meu amigo Vanderlei, poderia ser, Vanderlei? Nos falar um pouquinho que informações, as evidências coletadas através, se bem que o Vanderlei não estava na última, né, Vanderlei? Não, mas eu dei uma olhadinha em algumas coisas ali, que vocês estavam falando de conselho de classe, não era? Isso. Aham. E eu vi que você respondeu a tarefa também. Então, você quer comentar para nós, Vanderlei, um pouquinho, que informações e evidências coletadas através da rubrica dos feedbacks fornecidos revelam sobre as práticas pedagógicas da sua escola? Posso falar um pouquinho sim. Ali a gente consegue detectar, junto aos professores, quando você está fazendo uma ali por turmas, né? Aonde que é os pontos de mais atenção que a gente tem. Por exemplo, eu tenho aqui o meu terceiro ano, eu tenho que ter um ponto muito forte de atenção para os alunos que estão chegando sempre atrasados da primeira aula, estão levando falta na primeira aula. E mais um detalhezinho que a gente conseguiu também, através dessas conversas que a gente tem, o porquê que na segunda-feira esses alunos faltam tanto. Então a gente está começando a fazer esse análise desses estudos e a gente está percebendo que é aquela final de semana, jovens sem um limite de chegar em casa e perde a hora da manhã. Então, são situações que estão levando a alguns pontos focais na escola.
pegando outro foco, daí já vem nas extremas, eu pego um sexto ano que já não temos problemas de falta, mas já conseguimos ter problemas de aprendizagem, muitos laudos. Então, são esses pontos que a gente começa, através dessas nossas rubricas, que a gente começa a analisar, e você tem que dar aquele apoio para o professor ali. Como que ele vai trabalhar isso para poder sanar isso junto. É uma luta bem difícil para nós que somos de periferia aqui, né? A situação do Paulo, mas o Paulo ainda é mais central, então eu vejo uma luta muito grande, mas que no final eu acredito que o resultado vem. Muito bem, Vanderlei, muito obrigado. Selma, o que você pensa, o que vou aprimorar na minha devolutiva ao professor? O que você pensa para o seu próximo conselho de classe, que você pode melhorar também como devolutiva para as questões que podem ser levantadas diante do conselho de classe? Então, eu estava colocando a questão de basear mais naquela rubrica do feedback, e ali onde estão os problemas, né, levantados, e tentar alguma alternativa por ali, tá? Eu acho que está cortando o meu som. Não, o teu tá bom. O do Vanderlei estava cortando um pouquinho o som, mas o seu tá bom. Ah, tá. Então, procurar algumas opções ali, baseando naquela rubrica da observação de sala de aula, tá? Perfeito, Selma. É isso mesmo. Então, a gente tem que levar em consideração, né, e trabalhar muito com aquela rubrica que nos foi apresentada, que nós já conhecíamos, né, e que no encontro passado a gente pôde trabalhar um pouquinho mais com ela, né, e pudemos, então, fazer, né, um feedback em cima daquela rubrica. Então, foi muito legal e eu achei que foi bem importante, né? Muito bem. Continuando aqui, então, nós vamos... deixa só eu voltar aqui um pouquinho para a gente poder... Isso. Então, falando um pouquinho agora sobre os nossos encontros, né? Então, os nossos encontros, né? Nós já falamos sobre o pré-conselho na prática, né? Da análise à ação pedagógica, né? O diagnóstico, o que os dados nos dizem, né? O feedback formativo, também falamos sobre o desenvolvimento da prática docente com o uso do apoio da rubrica e da observação, e também estamos falando, né, sobre o conselho de classe da evidência à intervenção, né? Então, aqui, nós temos também que pensar que o nosso conselho de classe, né, ele é um diagnóstico, né? É um diagnóstico onde a gente vai poder levantar alguns dados para a gente, então, a partir desses dados, a gente poder mover algumas ações, né, voltadas visando a melhoria, né, da aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, o pré-conselho, né, ele tem uma importância muito grande, porque ele também vai trazer para nós, diante do conselho, né, já uma análise daquilo que a gente precisa discutir na hora e no dia do conselho, né? Então, o nosso pré-conselho, ele é tão importante quanto o conselho e quanto o pós-conselho, né? Então, nós temos que estar bem atentos com essa questão. Eu acredito que tanto vocês quanto eu aqui, nós já estamos nesta fase aí do pré-conselho, né? Nos aproximando do conselho de classe já, e esse pré-conselho, então, precisa ser muito bem observado, muito bem trabalhado, né, pela equipe pedagógica, visando aí, então, diagnosticar e já promover algumas intervenções, né? Não esperar o conselho de classe para acontecer essas intervenções, mas que essas intervenções já possam ocorrer a partir do pré-conselho já, né? Que as nossas pedagogas e pedagogos estão levantando, estão fazendo, né?
Outra questão importante, né, que interliga os nossos encontros, então, é o feedback formativo, que nós já falamos, né? E o feedback formativo, ele também, ele traz para nós aí uma grande responsabilidade, né? Porque não é tão fácil a gente dar um feedback, né? Para falar para uma pessoa sobre o que a gente viu, sobre o que a gente observou, né? E não colocar a nossa posição, mas sim falar daquilo que foi das evidências, né? E não da nossa opinião, né? Então, é muito difícil quando a gente pensa em feedback, porque a gente tem que pensar que não vamos falar da nossa opinião, mas vamos falar das evidências que foram constatadas, né? Então, o feedback, ele também tem que ser muito bem pensado, né? E pensado em cima das rubricas que a gente viu, né, no encontro passado, né? E hoje, então, o conselho de classe, né, da evidência à intervenção, né? O que nós faremos agora, né? O que nós vamos fazer a partir desse conselho de classe? Então, é uma questão aí, né? É um ponto para que nós pensemos, né? E juntos a gente vamos fazer algumas discussões, né? Então, para início de conversa, né? O conselho de classe, né? A organização do conselho de classe deve ser em 3 etapas. A primeira etapa, então, deve ser o pré-conselho, né? O pedagogo, juntamente com cada professor e os estudantes de cada turma, após o levantamento de dados e evidências, né? Então, o pedagogo, a pedagoga, vai conversar, vai se reunir com os professores, né? Quer seja individualmente, quer seja de forma coletiva, né? Vai se reunir com eles e com os alunos para levantar dados, né, e evidências para poder analisar a situação de cada turma, de cada estudante. Depois, o conselho de classe, que é a segunda etapa, né, o pedagogo, a direção na condução do trabalho, com evidências sistematizadas no pré-conselho. Então, o pré-conselho, né, ele tem que servir para nós como uma fonte de referência, né, onde a gente aí vai ter que fazer, então, algumas considerações, né, e algumas intervenções a partir disso, né? E depois um pós-conselho, que é a implementação das estratégias estabelecidas no conselho de classe, né? Nós temos, então, também o ofício circular número 16, que esse ofício, ele orienta, né, ele nos orienta a respeito da organização das etapas do conselho escolar, né? Ele está aqui junto aqui do nosso slide, né? Depois, quem quiser também pode ler com mais calma e observar. Então, ele traz orientações bem claras a respeito da composição do conselho, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho agora da Flávia. Flávia, como que você vê e como que você analisa essa questão desses 3 momentos distintos do conselho de classe, o pré-conselho, o conselho e o pós-conselho? Na sua opinião, qual a importância dessas três partes que nós dividimos o conselho? Eu acho que uma coisa está totalmente interligada à outra. Desde o pré-conselho, precisa ter uma boa, digamos assim, um bom diagnóstico, né, da turma, de saber como que ela está, saber o que precisa ser melhorado. Nesse conselho, é a oportunidade de trocar experiência entre os professores também, né, ver como que é com cada um, né, colocar as evidências ali entre todos. E depois, esse pós-conselho, ele vem, como eu diria, uma das partes mais importantes, porque a partir daí, alcançar, né, traçar estratégias para alcançar um resultado ainda melhor do que se tem até então. Perfeito, Flávia, é isso mesmo, né? Alguém quer dar alguma opinião diferente da Flávia? Alguém quer fazer alguma colocação sobre a questão do pré-conselho, do conselho e do pós-conselho? Posso falar a minha? Pode, Vanderlei, por favor. Eu admiro quem consegue fazer isso. Porque eu não consigo. Eu faço uma conversa com os professores, que eu vou analisando aqui através do BI, fazendo o conselho, o pós-conselho,
esporadicamente com aquelas turmas que realmente está muito feio. O certo seria fazer isso, mas eu não tenho tempo, não tenho gente para poder fazer isso, não consigo e admiro quem consegue, porque eu não consigo fazer essas 3 etapas. É uma questão realmente que cada escola, né, tem um ritmo, cada escola tem a sua realidade. Então, realmente, o Vanderlei fez uma colocação que, às vezes, realmente tem que ser considerada. Porque, às vezes, né, nem sempre talvez a direção consiga fazer com todas as turmas, né? O pré, o conselho e o pós. Mas o Vanderlei falou uma coisa bem interessante. Talvez a gente fazer com as turmas que estão com mais dificuldades, as turmas que estão com mais, que precisa de um enfrentamento maior, né? Então, essas turmas que são a turma que realmente precisa, né, ter essa intervenção, que precisa desse apoio, então eu acho que seria interessante mesmo, né, a questão da gente poder, então, realizar pelo menos com algumas turmas, né? Eu acho bem interessante. Wesley, por favor, pode Oi, comentar. professor. Eu entendo o que o Vanderlei falou ali, e a gente teve essa dificuldade ano passado. Então, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar um pouco diferente. O pré-conselho, a direção ela dá aquela olhada no esboço do que vai ser feito pela equipe pedagógica, né? Então a gente deixa mais na mão das meninas lá da equipe pedagógica. No conselho todo mundo, né, contribui, né? Todos os professores, né, a equipe pedagógica, diretiva. Aí no pós-conselho, por exemplo, ano passado a gente fez uma divisão. Situações que precisavam intervir, assim, às vezes, a gente começou a dividir. Situações que precisava de uma intervenção ali com a família. A gente deixava algumas situações para a equipe pedagógica, como busca ativa, por exemplo, né? E situações que era disciplina, falta de interesse do aluno, a gente se dividiu na direção e a gente fazia esse chamado. Então, eu peguei a lista dos alunos que precisava conversar, principalmente focado em disciplina ali, desmotivação. Aí eu chamei no individual cada aluno. Então, você tinha uns 5, 6 por sala. Então, foi um trabalho maçante, mas a gente obteve resultado, né? Então, a gente trabalhou ano passado dessa forma. Esse ano a gente pretende fazer do mesmo jeito, melhorando algumas estratégias, mas a gente está pensando em fazer o mesmo esboço. Legal, legal, Wesley. Isso é muito interessante. E assim, gente, lembrar que essa organização do pré, do conselho e do pós é uma organização muito particular, assim, de cada escola, sabe? Então, não existe, assim, uma questão, assim, que diga que, né, o pré-conselho tem que ser feito desta forma ou desta outra, mas eu acredito que o fato de fazê-lo, né, pelo menos com algumas turmas, ele já faz, já se torna um elemento bem importante, né, dentro desse diagnóstico, né, que será feito das turmas e dos alunos, né? Muito legal, muito boa a sua fala também, Wesley. Quero agradecer a todos que colaboraram, então, e participaram aí. Então, nós vamos agora a um momento onde a gente vai ter uma interação, né? E eu preciso, deixa eu só avançar aqui, nós vamos, então, agora, nós vamos participar através do Mentimeter, né? E a gente vai, então, colocar, responder, eu vou colocar um link aqui no chat, né? Vocês vão entrar nesse link e vocês vão dizer para mim, né? Definir o conselho de classe da sua escola em uma palavra. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês um link. Eu gostaria que vocês acessassem esse link e nós vamos daí estar participando e verificando quais são as respostas. Então, com uma palavra só, você vai definir para mim, se você tivesse que definir o conselho de classe da sua escola em uma palavra, qual seria? Então, eu vou agora disponibilizar o link para vocês, vocês vão entrar no link e vão, então, colocar lá para nós a resposta de vocês, numa palavra só.
Isso. Então, já está aparecendo aqui para mim, ó. Eu já estou verificando, né, as respostas de vocês. Podem colocar tranquilamente as respostas de vocês aí, bem tranquilos. Isso, então nós já estamos vendo aqui algumas palavras, né, que vocês estão colocando, né? Raio-X, organização, diálogo, resiliência, análise, cooperação, sistematizador. Legal, né? Olha, percebam que ninguém colocou a mesma palavra, né? Ninguém repetiu a palavra aí, todo mundo colocou, né, alguma coisa diferente. Olha que legal, né? Muito bom. Então, deixa eu só verificar aqui se todos nós já respondemos. Olha que legal. Então, gente, nós vimos aqui, ó, né, algumas definições que vocês deram em uma palavra, né? Talvez seja difícil para a gente definir em uma palavra o nosso conselho, né? Mas nós vimos aqui, então, que, por exemplo, aqui, quem respondeu raio-x? Quem colocou raio-x? Podia dizer para nós por que você definiu o teu conselho como um raio-x? Fui eu, professor. Porque é a Diga hora para nós. que mostra que começa a aparecer coisas que a gente não consegue ver a olho nu, quer dizer assim, de uma forma que... Porque a gente vê muito o espaço amplo, e que daí quando a gente chega no conselho de classe, as coisas ficam... você consegue analisar de uma outra forma. Você consegue entrar ali naquela... Além de você ter feito já a observação de sala de aula, mas aquela escuta ali do professor, aquela troca, começa a aparecer as coisas com mais clareza, porque você já fez o teu pré-conselho, você já ouviu a turma, né? E aí você tá ali com ele e as coisas começam a ficar mais claras, né? Porque o raio-x, ele mostra coisas que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, foi, na minha cabeça, foi a primeira palavra que veio, foi o raio-x mesmo, né? Perfeito, Carla. Muito bem, muito obrigado. Sistematizador. Quem respondeu sistematizador? O que você quis dizer com isso? Oi, professor, fui eu. Então, é o momento de organizar os dados, né? Não organizar, mas compilar os dados, né, do pré-conselho, onde todo mundo vai poder dar a sua opinião e, através desses dados, estabelecer ações aí para o pós-conselho, né? Nada mais é que uma organização também, né? Essa sistematização aí tem a ver com uma organização. Seria mais ou menos isso. Perfeito, José. Muito bom. Muito boa a sua resposta. Cooperação. Eu, Quem professor, colocou cooperação? Pode falar para nós, por favor, o que você então, eu entendeu queria por... colocar duas palavras, não podia uma, cooperação e estratégia, que eu pensei, que é onde todo mundo coopera ali de alguma forma, né, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, você tem vários olhares ali, de vários componentes curriculares, olhar dos alunos também, porque no pré-conselho a gente trabalha com os alunos também, o olhar da pedagoga, que às vezes também tem muita informação para trazer, né, da família. Então, a gente tem uma cooperação ali coletiva de todo o colegiado da escola. E estratégia eu colocaria também, porque com essa cooperação a gente vai montar uma estratégia para melhorar, né, as situações que a gente traz ali no conselho. Perfeito, Wesley. Muito bom. Muito boa a sua colocação. Organização. Quem colocou? Oh, boa noite, fui eu. Eu vejo assim um dos poucos momentos que a gente consegue atingir o grande grupo para realmente se organizar
e definir as ações que vai partir dali para com todos. Porque assim se organiza uma coisa aqui, outra lá, mas no conselho de classe a gente atinge um grupo maior. Antes, só comentando um pouco da questão do conselho de classe, uma escola pequena, né, a dificuldade é conseguir trazer muitos professores para um conselho, porque normalmente no calendário a data é uma só, né? E dão preferência para as escolas maiores e com mais problemas. Então, eu acabo fazendo um bom pré-conselho, porque no conselho, muitas vezes, eu não atinjo grande grupo ainda. E assim... Muito bem. Muito bem, Neide. Muito obrigado. Resiliência. Quem colocou resiliência? Eu. O que é a resiliência que eu coloquei? É que nós, enquanto gestores, nós temos que estar preparados para as grandes dificuldades ou das grandes divergências que vêm de um professor, de turmas, para que nós tenhamos a sabedoria e a capacidade de sabermos lidar com os diversos momentos do conselho de classe. A resiliência, ela vem em recuperação e aprendizagem, flexibilidade. Temos que saber ter essa flexibilidade para que possamos conduzir isso sem criar confronto entre os próprios pares que ali estão e chegarmos a um determinado comum. Então, eu acredito que a resiliência ela é um dos fatores principais, porque se eu não tiver essa habilidade de lidar com as diversas situações dentro de um conselho de classe, vira tem uma bagunça, uma desorganização total. E sabemos nós que nós temos muitos colegas, tem uns que te ajudam no conselho de classe, tem outros que atrapalham, tem outros que acham que a turma não presta, o outro, a turma já é boa. Então, eu acredito que essa palavra chamada resiliência é você saber mexer com os conflitos que ocorrem dentro das turmas, tanto dos professores quanto de alunos. Porque nós não temos uma turma homogênea em lugar nenhum, não temos professores homogêneos em lugar nenhum, mas nós temos que saber ter a inteligência e a sabedoria de mexer com todos esses conflitos. Muito bem, Vanderlei, muito bem. Eu queria ouvir um pouquinho, então, a Elizabeth, se ela puder participar. Eu sei que ela está com um pouquinho mais de, talvez, dificuldade. Professor do céu, estudei hoje o dia inteiro, fiquei rascunhando, olha aqui meus rascunhos, e não consigo, tô aqui no computador e tô no celular, não consegui fazer nada. Aí eu falava para o senhor mandar o link para mim, o senhor não mandou o link no celular, e aqui aqui no computador não está dando certo. Você não está conseguindo? Não está conseguindo pelo celular? Agora sim que eu consegui, agora sim. Mas agora, beleza. Professor, eu tinha visto bastante coisa, assim, sabe, sobre o conselho. Até eu coloquei lá compromisso. Compromisso é lógico que a gente tem que ter. Às vezes o professor deixa para ir viajar nesse dia, porque geralmente cai num sábado. Então, quer dizer que o compromisso, nada. Então, isso aí se reflete bastante no conselho, porque fala, por que aquele professor... ele não tem aula, é professor PSS, não vai levar falta. Então, e quase todos os professores que eu tenho são PSS, porque a escola do campo é lógico que só vem os QPs ficam na cidade, né? Então, é um compromisso que a gente tem que ter, porque tem que estar todos ali, porque ali a gente vai ter um diálogo, ali a gente vai ver o que está acontecendo, vai ver o crescimento, o que a gente poderia fazer, o que vamos fazer, né? O que é de bom e o que é de errado, tentar arrumar, né? Então, é isso aí, professor. Que legal, Elizabeth, isso mesmo. Gostei das tuas palavras aí, viu? Então, assim, Flávia, diga para nós um pouquinho.
o que essas palavras revelam, todas essas que nós estamos vendo aí, o que elas revelam sobre o nosso conselho de classe hoje, nas nossas escolas? Eu até coloquei a palavra ali, eu coloquei análise, porque a gente junta um monte de dados, né, que cada um traz, de cada turma, com a experiência que cada um traz, para fazer um compilado aí, para chegar numa estratégia para melhorar. Então, eu acho que todas essas palavras, elas se conversam, porque temos que ter um compromisso, temos que ser resilientes frente a tantas dificuldades, e às vezes a falta de compromisso de muitos, né, como disse alguns diretores aí, precisamos ser cooperativos um com o outro, né, porque temos um sistema que nos força, às vezes, a tomar atitudes que nós nem sempre concordamos, né, por isso, passamos por um bom tempo de diálogo que vai nos encaminhar aí para alguma estratégia para seguir, né? Eu acho que é isso, professor. Essas palavras todas, elas fazem muito sentido porque elas estão como uma rede interligadas, né? E que vão refletir exatamente como é um conselho de classe ou como deveria ser. Perfeito, Flávia, é isso mesmo, né? Então, é muito interessante essa sua colocação também. E Carla, qual palavra ou quais palavras te chamaram mais atenção dentre estas? E por quê? Bom, vou por ordem, né? Além da que eu escrevi, mas eu vou com as dos colegas. A primeira é a cooperação, né? Porque é uma cooperação, o conselho de classe, a gente está cooperando e a gente tem um objetivo comum, que são os nossos estudantes, né? A promoção ou o crescimento deles. O compromisso, né? O compromisso não só do estar presente, mas de estar ali com tudo, com a sua, o seu mapa organizado, né? Tudo isso faz parte do compromisso. E a resiliência, que é de não desistir, mas aí de passar isso também para os nossos colegas professores, né? Que não tem que desistir do estudante, né? Nós temos que incentivá-los a não desistir. Então, o conselho de classe, para mim, é isso também, né? Porque a gente tem que dar esse passo aí. Muito bem, Carla, muito bom. José, me diga qual palavra que representa o conselho que queremos, mas ainda não temos? Eu acho que compromisso. Infelizmente, o conselho de classe, geralmente, que nem aqui a gente é 4 colégios, sempre bate, né? E daí um fica se esquivando, aqui é o contrário, o meu colégio é o maior, o pessoal prefere ir para os menores, que vai ser mais rápido, tem menos problema, e faltam comigo, né? Ao contrário da professora, que comentou que prefere os colégios maiores, que bom se fosse assim aqui, o meu caso é diferente, que o pessoal tenta escapar, porque o meu conselho às vezes se prolonga por muitas horas, né? E enquanto que no colégio de campo eles vão lá, fazem com meia hora, depois partem para o churrasco, né? No sábado, eu vou atravessar o dia, né? Então, só pessoal... interromper um pouquinho, professor José, é que a distância fica grande. Dá 30 quilômetros da sede para o colégio do campo. Também. Então, por aqui isso que eles preferem bem ficar... longe. É longe, por isso. O pessoal divide carona, né? Sim. Então, vamos lá. Então, eu acho que, de repente, é o compromisso mesmo, né? Ok, professor José, muito interessante. Apenas como uma sugestão, né? Aqui na nossa cidade, a gente, na construção do calendário escolar, a gente se reúne, né, todas as escolas, e a gente faz um único calendário. Porém, os nossos conselhos não são nos mesmos dias. Então, é uma questão que a gente coloca já com todos os diretores, e cada um escolhe uma data diferente para o conselho. Então, os nossos conselhos aqui na cidade, nós somos em 5 escolas também, 5 escolas estaduais. E as escolas, os conselhos nossos não batem, porque a gente coloca sempre datas, sabe, diferentes, propositalmente, Neide, para não bater, sabe?
para cada um ter um dia, e aí nós tentarmos obrigar o professor a participar do conselho, né? Paulo, Essa é apenas uma posso dica. interromper só um pouquinho? Pode falar, Vanderlei. Ó quem chegou aqui, ó. E adivinha o que ela veio trazer para mim? O que será? Um pratinho de comida. Olha que delícia. Olha Isso que é um bênção, amor da não? minha vida, essa tia. Como que é o nome dela, Vanderlei? Tia Vasli. Ela está me abandonando, vai se aposentar. Olha, um abraço para ela, viu? Tá bom, um abraço aí. Um abraço para todos aí. Gente, mas olha que legal, gente. Então, voltando a falar do conselho, né, a gente tem esse cuidado aqui, sabe? Que eu considero, assim, interessante, sabe? E talvez, né, é uma dica, uma sugestão, assim, para poder, de repente, né, principalmente nas cidades que são menores aí, né, mas aí a Neide tem pessoas que vêm de outra cidade, né, vêm da sede, né? Meu Deus, aqui deu maior do fuzuê quando for querer fazer conselho de classe em datas separadas que não está prevista no calendário, daí abandonar. Aí de vez que não vem, sei lá, não é programado lá, porque é nos sábados, né? Se for fazer e o professor tem 3 escolas, ele tem que ficar 3 sábados indo em escola diferente, aí nós ouvimos até o xingamento. Mas bonito. aqui, Neide, aqui eles ficam no calendário, consta no calendário vários sábados, sabe? E eles vão participar, mesmo que trabalhem em 2, 3 escolas, os professores participam porque é obrigado, né? Dia de sábado letivo, é uma convocação, né? Então ele acaba indo. Mas assim, né? Apenas uma dica, uma sugestão. As palavras Só que assim, falta não leva, né? Ali que a gente esbarra. É uma convocação, tá? Eu convoco, o professor não veio. E, teoricamente, o que é que vai acontecer? Neide, se é um dia letivo, e se você convocou, leva falta sim, Neide. Não. Leva falta e pode ser descontado em folha de pagamento. Dia letivo, mas se ele tiver aula, né? Não, Neide. É uma convocação sua. Mas no sábado não conta dia letivo para conselho de classe. Ele fica fora dos 200 dias. Não, ele entra dentro dos dias do professor. Ele não entra dentro dos dias letivos, mas é a obrigação do professor que está no estatuto. No estatuto, que ele exatamente. Tem que participar do conselho de classe e a qualquer momento. Direito de CLT. São 30 dias de férias. O restante são recessos. E o recesso você pode interromper a qualquer momento. É assim, Neide. Você pode convocar. Se não participar, você pode mandar falta sim, porque está no estatuto. Então, o professor tem que participar, né? Bom, mas enfim, né? Vamos fazer da melhor forma possível que a gente tenha o máximo de professores possíveis, né? 100% é difícil a gente ter sempre, né? 100% a gente não consegue mesmo, né? Mas vamos tentar aí trabalhar com o máximo de professores possíveis. As palavras que vocês colocaram foram muito boas, né? A gente teve aí, né, uma boa reflexão sobre isso, né? Eu achei muito interessante e também eu achei que foi um ponto, assim, que a gente conseguiu, então, né, verificar aí, né, algumas realidades também, foi muito interessante isso, né? Então, eu vou continuar aqui apresentando a tela para vocês, para a gente poder continuar, né, com a nossa temática, né? Então, a nuvem de palavra nos mostrou aí, né, algumas coisas interessantes que a gente viu, né? Que foi o que essas palavras revelaram, né? E revelam para nós sobre o conselho hoje, quais as palavras chamaram mais a sua atenção e por quê, né? E qual palavra melhor representa, né, o que queremos, mas ainda não temos. Foi o que vocês participaram e acabaram de relatar para nós, né? Muito válida todas as considerações que vocês fizeram. Então, considerando o que vimos, que decisões somos convidados a tomar, né? Mais do que um momento de análise, o conselho de classe, ele se afirma como um espaço estratégico, quando transforma problemas em decisões e ações pedagógicas que impactam a aprendizagem. É nesse sentido que Vasconcelos afirma. Quem poderia ler para nós, por favor? Eu posso.
Eu leio. Pode ler? Sim, pode ler. Os conselhos de classe podem ser importante estratégia na busca de alternativas para a superação dos problemas pedagógicos, comunitários e administrativos da escola. Muito bem, né? Então, vejam como ele é um momento importante, não só, né, para a gente levantar os problemas, né? Mas ele é um momento também para a gente superar esses problemas, né? Através de propostas, de ações, né, que visem sanar esses problemas ou melhorá-los, né? Diante das nossas angústias, das nossas aflições ali no nosso conselho de classe, né? Então, a gente tem que também pensar o conselho, né, desta forma. E aí, né, onde encontrar evidências para a realização do conselho de classe, né? Onde que a gente pode buscar essas evidências, né? Então, essas evidências a gente pode buscar no BI Aprendizagem, né? Lá, quando a gente faz um levantamento e um estudo do resultado, né? Por turma, componente, estudante, né? O percentual de habilidades consolidadas e não consolidadas, os indicadores de desempenho, né, baixo, médio e alto, né, e temos que tomar cuidado ao usar, né, o BI Aprendizagem, não só olhar os números isolados, mas evitar comparações sem considerar o contexto da turma. Então, gente, não sei se acontece também na escola de vocês, mas na minha acontece, aqui na nossa acontece, né? Às vezes você abre lá o BI e você vai ver as avaliações do BI Aprendizagem e você constata que num componente curricular, os alunos, 60% estão abaixo da média, né? Estão com nota vermelha, vamos supor, né? O que fazer neste caso, minha amiga Neide? O que fazer neste caso? Eu já passei por um caso parecido e eu chamei o professor para fazer um levantamento com ele, mostrei, coloquei, pedi o que estava acontecendo. E, assim, no diálogo, ele mesmo ficou surpreso que ele não tinha percebido que essa porcentagem era tão grande. Porque sempre parte daquilo, né? Quando a porcentagem é muito grande, também tem que rever o que está acontecendo com a avaliação do professor. Está sendo muito difícil? Está sendo mal elaborada? Então, a partir dali, conversamos com o professor e ele repensou, e até de vez em quando ele me encontra, ele fala assim, nossa, foi um puxão da orelha, mas não foi. Ele falou assim, eu não teria parado, eu não tinha percebido que naquela determinada turma, né, eu estava com esse processo de aprendizagem. Ou talvez até, né, os meios que ele utilizou para avaliar também, né? Será que ele utilizou de vários meios, de vários instrumentos de avaliação, né? Para poder fazer essa avaliação, ele fez uma recuperação, né? Diferente daquela que foi dada no dia da avaliação, né? Então, também são questões a se pensar. Muito bem, Neide, muito boa a sua contribuição. Além disso, né, outra evidência é o RCO, né? Os registros da frequência, os conteúdos e habilidades trabalhadas, as avaliações que foram registradas, as observações pedagógicas do professor, né? E também tomar o cuidado ao usar, verificar se os registros estão completos e atualizados, não usar apenas como instrumento burocrático, né? Então, o RCO também pode ser um aliado, né, e pode ser uma evidência para que a gente possa também estar levando para o conselho. E outra evidência seria a observação de sala de aula e o feedback formativo, né? Os registros de observação de aula, as devolutivas feitas aos professores, as anotações de acompanhamento pedagógico e a rubrica, né, que também serve como apoio às evidências, né? E o cuidado que a gente tem que ter ao observar, né, a sala de aula e levar isso para o conselho, é evitar julgamentos subjetivos, né, garantir que os registros tenham critérios claros, né, exemplo da rubrica, né. Então, o feedback, né, como a gente falou e continua falando, né, é uma questão muito delicada, né, e tem que se tomar muito cuidado, né. Wesley, como é que você veria essa questão do feedback ser considerado também uma das evidências que pode ser levado em consideração para realizar o conselho de classe?
É bem importante, né? Porque o feedback ali é algo que você presenciou dentro de sala de aula, né? Algo que você teve ali junto, observou, alguma rubrica que você observou ali durante a observação de sala de aula, pontuou isso com o professor e fez o combinado com ele. Então, acho que é bem importante isso depois no conselho, para ver se foi efetivado aquilo ou não, né? O combinado que o professor foi feito, se aquele feedback de alguma forma contribuiu, se aquele problema que foi apontado se resolveu. Então, acho que é bem interessante esse feedback aí na hora do conselho também. Muito bem, Wesley. Muito obrigado pela tua participação. E é isso mesmo, gente. Então, né, esses cuidados a gente tem que ter, né, para que a gente, então, leve para o conselho, né, aquilo já mais preparado, mais pronto, né, para a gente poder, então, discutir. Então, diretores em ação, né, vamos aprender um pouquinho aqui um com o outro, né. Agora eu vou partilhar com vocês aqui, na tela, né, nós vamos, então, utilizar aqui o WordWall, né, para a gente poder fazer algumas ações aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que vocês possam... Você está chique, hein, Paulo? Nós estamos chiques, está vendo? Né? Você está chique, hein? Você viu que é a segunda interação já de vocês hoje, né? Vocês vão participar comigo através do WordWall. Então, agora, gente, nós vamos... eu vou compartilhar aqui a telinha com vocês, para que a gente possa, então, participar, né, fazendo aqui uma intervenção. Muito bem. Vocês viram que hoje está participativo, né? Hoje vocês vão ter que participar de qualquer jeito, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar. Então, através do WordWall, nós vamos ter algumas perguntas, né? Nós vamos apresentar aqui para vocês algumas perguntas, né? E essas perguntas, elas... então, vocês vão falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, nós temos aqui, deixa eu partilhar também com vocês, acho que antes da tela do WordWall, eu vou voltar aqui na tela anterior, porque eu preciso partilhar com vocês a questão do nosso estudo de caso, que nós precisamos aqui trazer. Então, deixa eu só partilhar novamente a tela do estudo de caso, e, na sequência, nós já vamos aqui para o WordWall. Então, aqui, ó, na tela do estudo de caso, eu vou pedir para quem? Carla, você poderia ler para mim, Carla, por favor, aqui o cenário, que é o estudo de caso? Sim. Cenário. Um estudante do 6º ano, nas primeiras semanas do primeiro trimestre, já apresenta dificuldades em matemática e língua portuguesa. O RCO indica cerca de 20% de faltas não justificadas nesse início de ano. Nas avaliações diagnósticas iniciais, seu desempenho está abaixo do esperado. Pelos registros de observação de sala de aula, R3, há indícios de baixa participação, dificuldade em acompanhar as atividades e pouca devolutiva às propostas. Os professores relatam que o estudante demonstra pouco engajamento e ainda não se adaptou à rotina e às demandas do novo segmento. Muito bem, Carla, muito obrigado. Então, aqui nós temos um estudo de caso, gente, um estudo de caso, e em cima deste estudo de caso, nós vamos responder agora algumas perguntas, ok? Então, ficou claro aqui para todos, né, que um estudante do 6º ano, né, nas primeiras semanas do primeiro trimestre, ele já apresentava dificuldades em português e matemática, né? Depois, ele apresentou aí uma quantidade de faltas que não foram justificadas, né? Faltas injustificadas. E também, pelo registro das observações, né, havia indícios de que ele tinha dificuldade para acompanhar aí as atividades e tinha pouca devolutiva nas suas propostas, né? As propostas dos professores. E os professores relatavam que ele demonstrava pouco interesse e pouco engajamento, né? Isso aconteceu, então, com um aluno do 6º ano. Então, agora, eu vou partilhar com vocês aqui um estudo de caso, com base nesse levantamento que nós fizemos aqui do estudo, nós vamos, então, agora, compartilhar
aqui esta tela para que vocês possam me auxiliar. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui nós temos o Word Wall, né? E agora, nós vamos abrir o Word Wall aqui para vocês. Aqui nós temos 10 perguntas. 10 perguntas onde, né, vocês poderão aí me auxiliar respondendo cada pergunta. Então, vamos lá? Então, eu vou chamar agora o José. José, diga um número de 1 a 10. Que número você quer, José? 3. 3. Então, o José, ele pediu o número 3. Vamos ver o que diz a pergunta número 3. Você pode ler, José? O que precisa ser acompanhado no pós-conselho para garantir que a decisão não se perca? Então, é preciso de um acompanhamento pedagógico muito incisivo, né? Nessa turma aí, em cima desse aluno, né? Também precisa chamar os pais, né? Talvez essa criança ainda não se adaptou ao novo segmento, ao novo sistema, né? Que ele veio lá do município, onde ele tinha 1, 2, 3 professoras no máximo, e agora ele tem cerca de 8 professores, né? E então talvez seja um dos motivos de que ele não tenha se adaptado, né? E também uma observação aí nas aulas de português e matemática, né? Um acompanhamento mais de perto, né? Mais ou menos essas ações aí. Perfeito, José. Vamos lá, então, para Elizabeth. Escolha um número, Elizabeth. Número 1. Número 1. Vamos lá, Elizabeth. Qual é a pergunta, Elizabeth? Diante dessas evidências, qual deve ser a prioridade de intervenção nesse momento? Diga para nós, Elizabeth, diante dessas evidências, analisando aquele estudo de caso ali do menino, qual seria a prioridade de intervenção? Conversar com o pedagogo, a diretora, explicar o caso que está acontecendo, né? E ver o que eles poderão fazer e comunicar aos pais que ele também, assim, está bem distante do que a gente está, do que está programado. Mas é meio difícil, viu, professor? Porque é uma particularidade, assim, porque eu tenho vários alunos que são laudados, têm problema, aí você tem que trabalhar diferenciado. Então, eu sempre presto eu vou observar, vou ver, é diferenciado. E esse aí também vai ter que ser diferenciado, né? Vai ter que trabalhar diferente com ele. Mas tudo é possível, me consegue, viu? Ok, muito bem, Elizabeth. Posso dar minha contribuição aí? Pois não, Vanderlei, pode falar. Eu acredito que a prioridade aí de intervenção que nós temos que tomar é a questão dos números de falta que esse aluno está tendo. Já no início, com 20% de faltas não justificadas, isso interfere e muito na aprendizagem do aluno. Com certeza. A falta. Eu estou com um problema de um aluno aqui, professor, que ele vem uma vez na semana. Hoje ele chegou, eu vi ele, eu já tinha mandado comunicado a tutelar para ir atrás, porque aí hoje ele me chega aqui. Aí volta tudo de novo. Não posso mandar porque não tem tantas faltas. Vem uma vez por semana. É difícil. Sim, é complicado, né? Mas o esse caso diz, né? O regimento diz 5 faltas consecutivas, os 7 alternadas durante o trimestre tem que ser colocado na rede de proteção. Sim, eu já coloquei várias vezes. São situações que precisam de intervenções, né? De intervenções rápidas. Então, vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Vamos agora, deixe-me ver. Flávia, escolha um número, Flávia, por favor. Número 6, professor.
Número 6, Flávia. Então, leia para nós, por favor. Como você envolveria o estudante ou a turma nesse processo de adaptação e aprendizagem? Eu acredito que um aluno desse ele precisa ser acolhido, que às vezes essa falta também está ligada à falta de acolhimento, ele não está se sentindo, de repente, bem acolhido nessa turma, ele está tendo dificuldade de interação, né? Talvez ele tenha algum problema que familiar que está refletindo na escola, né? Por isso, porque assim, se ele está faltando e a família até agora não tomou nenhuma providência, às vezes essa família também está desestruturada, né? Então, esse envolver o estudante com a turma seria nesse processo de acolhida, de repente fazer algumas atividades em pares, para que ele tivesse o apoio de alguns colegas, conversar com os alunos para que eles procurem envolver esse colega em atividades, né? Que eu acredito que isso vai fazer com que esse aluno se sinta mais parte daquela turma, tenha vontade de estar ali, porque eu acho que o que influencia muito no aluno estar vindo também é essa acolhida, é ele se sentir parte. E o aluno do 6º ano, ele chega, às vezes, com muita dificuldade de interagir com os outros colegas, porque nem sempre ele vem com os mesmos amiguinhos da turma que vem lá do Fundamental 1. Então, ele chega precisando dessa acolhida, precisando se sentir parte. Então, os professores têm esse olhar, né, de ver quando o aluno precisa ser mais inserido na turma, então estar sempre pedindo para que esse aluno leia, para que esse aluno participe, para que esse aluno auxilie de alguma forma, para que ele se sinta importante dentro da sala de aula. Posso só fazer uma colocaçãozinha, Flávia? Tudo que você falou, realmente, e daí ainda nós temos agora a questão do aluno monitor, chamaria o aluno monitor para dar uma acompanhada junto com esse aluno, né? Além de todo o resto que você colocou. Uhum. Concordo, sim. Nós não temos aluno monitor aqui em todos os períodos, né? Então, por isso que eu nem citei, mas se tiver, é claro que é uma intervenção válida, muito válida. E analisar também o histórico desse aluno que veio, né, Flávia? Sim. Considerar o que ele traz com ele, né? Porque essa dificuldade de estar, de fazer parte dessa turma, de interagir, de desenvolver, com certeza tem todo um histórico por trás, né? Quando a gente vai conhecer a história do aluno, o histórico escolar, o histórico familiar, a gente vê que tem muito mais do que o que a gente está vendo, né? Muito bem, Flávia, perfeito, né? Perfeito a sua colocação, a contribuição dos colegas também, é exatamente isso. Então, vamos lá. Wesley, escolha um número, por favor. Número 10, professor. Número 10. Vamos lá, Wesley, leia para nós, por favor. Qual decisão o conselho de classe precisa tomar nos próximos 7 dias para apoiar a adaptação e garantir a aprendizagem desse estudante? Olha, eu acho que quando você abre para o grupo, vai vir várias alternativas, né? Situações que você não pensou, o grupo vai estar trazendo, mas observando aqui, nesse estudo de caso, que fala especificamente de português e matemática, eu abriria para os professores de recomposição, para que eles pudessem focar nas aulas de recomposição nesse aluno, já que são 2 professores em sala, eles dão uma atençãozinha especial ali para aquele aluno, e de repente extrair alguma coisa a mais ali dele, né, em conjunto também, como já foi falado aqui com a equipe pedagógica, por questão das faltas, porque também se o aluno falta muito, é difícil, ele pode estar faltando bem nessas aulas, que é onde ele poderia ter uma atenção melhor ali, onde ele está faltando. Então, acho que eu colocaria essa situação ali para tentar trabalhar junto com o grupo nas aulas de recomposição. Muito bem, Wesley, muito bom. Professor, abre o áudio. Oi, desculpa, gente. Vamos lá, então, vamos continuar. Selma, escolha para nós o próximo número, por favor.
7. Número 7. Vamos lá, Selma, leia para nós, por favor. Que dado ainda falta para tornar sua análise mais precisa? Deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, esse aluno, a gente teria que ver como era a realidade dele, se fosse meu aluno aqui, na escola municipal, tá? O que ele traz de história para a gente? Se esse aluno era um aluno de sala de recursos, se era um aluno que já tinha dificuldades, ou se a dificuldade está só nessa adaptação agora. Tá? Eu iria atrás desse tipo de informação. Muito bem, Selma. É um dos pontos também, né, que a gente precisa levar em consideração, né? E que a gente precisa criar vínculo, né? Criar vínculo com o aluno é um ponto estratégico, né? Para que a gente possa, muitas vezes, continuar, ter bons resultados, né? Com esse aluno. Então, o que a Selma traz é um ponto bem interessante, né? Conhecer a realidade dele, né? A partir desde lá dos anos iniciais, né? Para ver também, né, onde é que pode estar algum problema, né, que possa estar ali atrapalhando a aprendizagem deste aluno, né? Muito bem. Quem ainda não falou? Quem ainda não falou? Vanderlei, você já falou? Não, né? Vanderlei, escolha um número para nós, Vanderlei. Abre o áudio, Vanderlei. Eu não queria falar, mas vai o 8. 8. Vamos lá, Vanderlei. Número 8. Diga, Vanderlei. Que hipótese você levanta para explicar esse resultado, considerando o contexto da transição para o 6º ano? Um dos pontos que a gente tem que, uma hipótese que a gente tem que fazer com isso, ver o histórico desse aluno do 5º ano, do 4º, 5º ano lá. São históricos, se ele tem laudo, se já está com laudo, se histórico de falta, fazer um acompanhamento familiar, fazer uma pesquisa de campo, né, da família. E aqui em Almirante nós temos uma coisa muito boa que se fazem. O conselho final do 5º ano, as direções municipais convidam a equipe pedagógica e a direção para onde os seus alunos foram indicados para participar e já fazem um apanhado geral da vida daquele aluno que já vem para cá, a gente já vem sabendo o histórico desse aluno. Então, isso nos ajuda muito para que, quando o aluno chega, a gente não esteja cego, vamos dizer assim. A gente já tem um ponto de partida da onde começar a trabalhar com esse aluno diferenciado. Então, é um ponto muito positivo que a nossa Secretaria Municipal tem, e nós chamamos de transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, nós participamos do Conselho de Classe final do Fundamental 1. Os alunos que vêm aqui para o Ajambi, eu participo aqui do Kaique, do Angela Misga, do Coronel, do Rominha, são os alunos que vêm para cá, ou eu ou a pedagoga vai lá participar do Conselho de Classe. Muito bom, muito legal. Essa ação, né, de transição, ela é necessária, né? Ela é uma ação necessária que nós todos deveríamos, né, fazer, deveria acontecer, né, entre a escola municipal e a escola estadual, né, para que a gente tivesse, então, aí um melhor entendimento realmente de como que esse aluno está vindo, como que essas turmas estão vindo. Aproveitando esse gancho, eu queria fazer um comentário. Nós estávamos falando com o José e acho que com o Vanderlei, quando eles entraram, sobre essa questão, né, dos alunos, das avaliações externas dos alunos, né? Os alunos chegam para nós no 6º ano
e as avaliações deles, avaliações externas deles, são notas boas. A maioria, né, dos alunos do 6º ano, quando participam das avaliações externas, eles têm uma nota boa, né? Depois, lá no 9º ano, parece que a nota dá uma diminuidinha, né? E no 3º ano do ensino médio, aí cai uma nota assim, né? Fica uma situação crítica, né? Não sei se é uma realidade que eu partilho, se é a realidade de todos vocês, mas é uma realidade muito pertinente aqui da nossa região, aqui da região metropolitana de Curitiba, né? É uma realidade muito assim, atual mesmo, nossa, né? E aí, quando eles chegam no 6º ano, eles não chegam tão mal, né? E aí nós temos aquela questão também de, às vezes, levar para o conselho de classe, né? E querer botar a culpa nos professores das séries iniciais, né? Nós temos alguns colegas, né, que têm este hábito, né? De botar a culpa nos colegas das séries iniciais. Mas como assim, se ele chega e participa das avaliações, né, externas, e ele se sai bem nas avaliações externas, né? No 6º ano. E aí, no decorrer, né, no 7º, 8º, 9º, é que vai reduzindo essa nota, né? Então, eu deixaria, assim, um grande ponto de interrogação para que todos nós, né, todos nós professores, nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre essa questão, né? Onde está esse barulho? Onde é que está esse ruído que a gente precisa, né, resolver, né? De que forma, como, né? São ações, são grandes interrogações que a gente tem que começar, né, a amadurecer e a discutir dentro das nossas escolas, né? Então, só aproveitando esse gancho aí que nós falamos do período da transição do 5º para o 6º ano, né? Mas eu acho que é uma ideia, uma discussão muito válida para que nós possamos hoje trazer para o nosso conselho também, né? Porque quando eles chegam, as notas não estão tão ruins, né? E depois, né, as avaliações externas vão mostrando, né, no decorrer aí, que com o passar dos anos, as notas vão diminuindo, né? E a participação é menor, e as notas caem, e a proficiência cai, né? O que acontece, né? Onde está o erro, né? Então, fica aí uma grande interrogação. Pois não, Neide, pode falar. Interessante, viu, professor? Gostei. Realmente, é um fato que aqui também acontece. Eu só fiquei com uma curiosidade na questão. Nos municípios de vocês, existe reprovação ou não? Porque aqui nenhum aluno do Fundamental 1 pode ser retido. Aí, muitas Aqui vezes... existe reprovação. Daí nós recebemos, de vez em quando, no 6º ano, alunos semi-analfabetos, porque não tem a reprovação. Mas a LDB também diz, né, professora, que a avaliação ela é contínua. O que leva o aluno a reprovar? Talvez o aluno não é bom em matemática, mas ele é bom em português. Talvez o aluno, método de avaliação de um professor só é escrito, mas talvez o aluno pode representar todo o seu conhecimento através de um desenho. Então, acho que são ferramentas que devem ser utilizadas na hora da avaliação desses alunos. E a aprendizagem, a LDB já diz isso, né? Que ela é contínua. O que leva o aluno a reprovar? O que isso vai levar? Eu acho que a gente está, eu particularmente, Vanderlei, acho que você está retardando um ano de aprendizagem desse aluno, porque no piscar de olho ele pode despertar e aprender tudo aquilo que ele não conseguiu assimilar durante aqueles anos. Então, é um fato assim, muito interessante. Vanderlei, a reprovação leva ao aluno. Sim, eu mesma, professora Neide, eu sou contra a reprovação. Eu não compactuo, eu acho que o aluno, se ela é bem trabalhado, alguma coisa ele vai adquirir, ele vai ter conhecimento e tem áreas afins que tem mais e outras não. Só isso que assim, eu digo, professora, é no ensino fundamental 1. O que acontece muito ali, os professores culpam que lá no município, não, que assim, o mínimo que o aluno teria que chegar no 6º ano é saber ler e escrever, né? O que acontece é que nós pegamos alunos que são
semi-analfabetos, eles não conseguem ler e nem escrever. E daí começa aquela picuinha dos professores do ensino fundamental 2 com o fundamental 1. Mas... Certo, muito bem, professora Neide, muito bem colocado também, eu entendi a sua colocação, professor Vanderlei, sua contribuição também muito boa, né, vem trazer também esclarecimentos. Professora Carla, por favor. Não, só queria deixar aqui em Curitiba, não tem reprovação no Fundamental 1, né? Ela existe, sim, ela pode acontecer, sim, só que é um processo mesmo, que o professor tem que juntar, né, do estudante, bem fundamentado, bem embasado, provar realmente que aquele estudante não tem condição de ir para a série seguinte. Tem que ser muito bem fundamentado. Não é qualquer coisa, não, porque e não é nem o pai que vai exigir, é a própria Secretaria Municipal de Educação que vai exigir. Então, você tem que ter esgotado todas as possibilidades, e você vai ter que provar por A mais B que aquele estudante, ele não tem laudo nenhum, né, que você fez todo o estudo de caso do estudante, né, estudou a vida dele, e que o problema dele é que ele não vai acompanhar a série seguinte. E é isso, não reprova, né? Acaba sendo retido se você fundamentar muito bem, né? Mas o que eu queria falar em relação às provas, que eles começam assim e daqui a pouco eles se desestimulam, parece que a gente perde no meio do caminho, né? Primeiro que agora, este ano em particular, eu estou falando que está maior, essas provas externas de forma massiva dentro da nossa escola, né, das nossas escolas. Quem tem um parceiro da escola, dentro da escola, além da prova da mantenedora, a gente tem as provas do parceiro da escola, né? Os nossos estudantes da terceira série estão fazendo simulados do Enem direto, gente. E aí a prova a prova Paraná, prova da recomposição da aprendizagem, né? Então, que resultado que a gente vai conseguir e quem que vem para a escola para fazer? Eles também estão largando e antes de chegar no 9º ano, né? Isso que é bem preocupante para a gente, os menores, né? E a terceira série do médio também. Mas assim, uma coisa que me surpreendeu essa semana, a gente teve a família na escola, e os terceiros anos, as terceiras séries vieram, a comissão de formatura, que eu adoro essa parte, então sou eu que coordeno com eles, né? E eles vieram, Carla, a gente quer fazer uma homenagem às mães, o Dia das Mães. Eu olhei, vocês querem fazer uma homenagem para o Dia das Mães? Sim, é o nosso último ano no colégio. E eu achei assim muito bacana. E depois do que aconteceu, os pais todos se emocionaram e tudo, né? A gente conversou que muitos não têm mãe, né? Que a mãe biológica não tá lá, mas que vocês têm que pensar nisso, né? Tudo. E depois eu fiz questão de ir na sala deles e falar da importância disso, deles estarem presentes aqui na escola, né? E que essa homenagem fez muita diferença, mas eles estarem ali, estarem aprendendo, participarem de tudo que a escola proporciona, isso é gigante no dia deles, né? Então, eu aproveitei isso, eu fiquei bem feliz com a iniciativa deles, né? Para a gente não perder. Aí, esse gancho eu aproveitei para chamar eles para estarem ali dentro da escola, né? Para qualquer coisa. Né? Muito bem, Carla, muito bem. Muito bem colocado. Muito interessante também a sua colocação, Carla, que vem bem de encontro ali ao que a Neide também falou, né? Sobre a reprovação. Posso dar uma contribuiçãozinha aí, que Sim. eu acho que todos vocês, professores, poderiam pedir. Todos aqui sabem que eu também tenho legislativo aqui em Almirante, e tem um projeto que está transitando na Casa de Leis aqui, e eu estou pedindo que uma avaliação trimestral dos alunos de 4º e 5º ano ela seja unificada no município, para que nós possamos chegar a um levantamento de dados, qual região ou qual professor não está trabalhando, para que nós possamos ter uma equiparação desses alunos do município. Para não falar que uma região ou uma escola é melhor do que a outra,
para a gente poder ter essa unificação. E eu acredito que numa avaliação externa que venha da Secretaria do município, isso a gente vai conseguir, somente português e matemática, a gente vai conseguir detectar aonde que está o pior índice, vamos dizer assim, de aprendizagem do nosso município. Está transitando esse meu projeto de lei no município, os pares todos estão favoráveis, nós estamos discutindo com a secretária de como implantar isso dentro do município. Muito bem, Vanderlei. Isso vem de encontro aí à Prova Paraná, as nossas avaliações externas também, né? Que têm essa mesma intenção, né? Equiparar o ensino em todo o estado do Paraná, né? Muito interessante isso também. Gente, então, temos mais 2 perguntas. Quem ainda não participou, por gentileza? Quem ainda não respondeu? A Carla. Então, vamos lá, Carla. A próxima pergunta eu vou fazer para você. Pode ser, Carla? Qual o número? 5. Número 5, Carla. Leia, por favor. Qual indicador você usará para verificar se a sua decisão gerou resultado? Indicador sistematizado, eu vou pegar o BI para olhar. Né? Agora, o indicador ali, chão da escola mesmo, eu irei conversar com o pedagogo, com o professor, primeiro com o estudante, para saber como que ele está se sentindo dentro da nossa escola, né? Para saber se está dando resultado, chamar a família depois para conversar, né? Depois que eu conversei ali dentro do espaço escolar, chamar a família e dar esse feedback para a família, né? Muito bem, Carla, muito bom. Né? Quem ainda não respondeu? Mais alguém? Eu. A Neide. Então, vamos lá, Neide. Neide vai escolher um número para nós? Número 2. Número 2, Neide. Pode ler, Neide. Que ação pedagógica precisa ser ajustado com o professor a partir do feedback formativo? Nossa. Que ação precisa ser ajustada com o professor a partir do feedback formativo? De repente, ali com o professor de português e matemática, desse 6º ano, que o aluno está tendo mais dificuldade, né? Que ação você iria propor num feedback para esses professores? A primeira coisa seria uma conversa informal, formal, para realmente levantar qual seria os problemas maiores, o porquê estaria fazendo esse aluno ter tantas faltas, que eu acho que é ali que é o principal foco. Ele faltando muito, ele perde conteúdo, ele perde o andar das coisas, ele não tem envolvimento com próprios alunos, né? Resgatar esse aluno e daí realmente fazer com que os professores dão uma atenção especial a ele. Uma avaliação diferenciada e principalmente, realmente, que nem o professor já comentou, a questão da recomposição português e matemática, que acho que ajudaria muito para que esse aluno pudesse retomar as atividades dele. Muito bem, Neide. Mais alguém que ainda não respondeu? Acho que todos responderam, né? Muito bem. Aí temos ainda a pergunta número 4. Paulo. Eu, né? Então, qual evidência BI, RCO ou feedback mais chama a sua atenção nesse caso e por quê, né? Já que eu fui intimado, então eu vou responder, né? Então, qual evidência? Eu acho que o BI, ele nos traz uma evidência bastante importante, assim, sabe? A respeito disso, porque ele nos traz uma realidade, né, bem apurada daquilo que está acontecendo, né, na sala de aula. Então, eu usaria o feedback e o BI, 2 evidências, mais voltando ainda para o BI, que eu acho que seria um dos pontos assim que mais me levaria a poder dar um feedback melhor, né, para esses professores para poderem trabalhar com essa turma. Então, eu ficaria com o BI, né? E a outra pergunta que ficou aqui também foi a pergunta número 9, né, que diz assim, que tipo de problema esses dados revelam? Aprendizagem,
frequência, adaptação ou uma combinação deles, né? Então, eu acho que também fica aí, né, uma grande questão que a gente pode responder, né? Eu acho que uma combinação desses, né, desses resultados, dessas três, desses 4 pontos aí, né, que levariam a gente a pensar, então, né, e a refletir sobre isso, né? Eu vou printar essa tela aqui para nós, que nós vamos precisar dela, né, e vou colocar para vocês aí, gente, no nosso chat, eu vou colocar aqui um link, que é esse link aqui do resultado, porque nós vamos precisar deles daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu vou repassar aqui, vou contribuir aqui com vocês, vou colocar aqui no nosso chat essas perguntas, porque nós vamos precisar delas daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, aqui às nossas discussões sobre isso, né? Nós vamos, eu vou interromper essa nossa tela, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, né? Para que a gente possa, então, continuar falando sobre o nosso estudo de caso, hoje, o nosso estudo de caso, que eu digo, Vamos lá, então. O conselho de classe, ele não se resume a um dia, ele precisa ser compreendido como um fluxo, né? Então, nós vemos ali o pré-conselho, né? A importância do pré-conselho, quais as partes do pré-conselho, o que precisa ser feito, né? Dentro do pré-conselho, né? E também nós vemos ali a organização do conselho, como que deve ser feito esse conselho, o que deve acontecer durante esse conselho, e nós vemos ali também a organização do pós-conselho, né? Então, a gente precisa estar sempre atentos e prestar muita atenção nessas situações. Nós temos aqui, então, eles, ó, só vou passar bem rapidamente aqui para poder vocês observarem melhor aqui o que fala essas ações aqui que eu acabei de falar com vocês, né? Então, só para que vocês entendam um pouquinho do que nós estamos falando, bem rapidamente, só para vocês poderem também partilhar comigo, eu poder partilhar com vocês sobre isso. Deixa eu ver, a minha tela não foi para vocês, né? Deixa eu fazer novamente. Ah, foi agora. Então, a minha tela aqui, ó, né? Fala, então, do fluxo de ações, ó, né? Então, o que precisa acontecer no pré-conselho, né? Quem deve fazer e quando fazer, né? Então, eu tenho aqui, né, essas informações. Também temos depois, né, durante o conselho, né? O que deve acontecer durante o conselho, né? Então, ó, durante o conselho, o que precisa acontecer, o que fazer, quem faz e quando fazer. E também, depois, no pós-conselho, né? O que fazer, quem faz, né? E quando que faz. Então, essas são informações bem tranquilas, também bem interessantes da gente poder partilhar, né? Durante as nossas falas aqui, então. Eu vou voltar a partilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que tá... Hoje eu estou com a garganta... Muito bem. Perdoe, pessoal, que eu estou hoje com a garganta bem irritada. Pessoal, desculpe, eu estou... problema na garganta mesmo.
Então, retomando aqui a nossa fala, né? Nós falamos que o conselho ele não se resume, né, somente a uma ação. Então, agora nós vamos ter uma outra ação, que nós vamos, então, agora, lá para o nosso portfólio, e aí a gente vai responder lá no encontro 4, no slide do encontro 4, duas questões que já estão lá para nós. Vocês podem, para responder essas perguntas, né, eu vou colocar para vocês também um print, então, da tela lá da nuvem de palavras que vocês responderam e que vocês colocaram lá para mim, lá no Mentimeter, tá? Então, ela já vai ficar para vocês aqui também, tá bom? Vai aparecer, eu gostaria que vocês entrassem lá no portfólio e respondessem, então, as duas perguntas do encontro 4, tá bom? Eu estou aqui à disposição. Pessoal, então, só para contribuir, o segundo link que eu coloquei ali que está correto, tá? Que tem a nuvem de palavras que vocês precisam para responder lá. O segundo link, então, que foi colocado ali.
Muito bem, pessoal. Conseguiram realizar? Então, assim, se alguém não conseguiu, né, aí pode terminar depois, não tem problema, né? Dê uma olhadinha sempre no seu portfólio, eu estou sempre dando uma olhadinha, né? Durante a semana eu dou uma olhadinha e coloco lá sempre algumas anotações lá para vocês. Mas eu vi que a maioria, né, 90 e poucos % está com o seu portfólio praticamente em dia, né? Vocês estão de parabéns, né? Todo mundo ali mostrando que está realmente participando, né? Então, deixo aí para vocês poderem concluir essa atividade depois, né? Quem ainda não conseguiu concluir. Nós vamos aqui, eu vou só pedir para uma outra pessoa, então, concluir aqui para nós já estamos indo para o nosso encerramento, né? Eu vou pedir, não sei se o Rafael já voltou, o Rafael está conosco? Estou aqui, tio. Tio Rafael, como é que você está, tio Rafa? Tudo bom, graças a Deus. Correria. Então, tá bem, né? É que o Rafael, deixa eu justificar até aqui, ele já falou, mas eu vou... A cidade dele está recebendo jogos escolares, né, Rafa? E a tua escola é uma das escolas que está sediando, está sendo... Está sendo alojamento. Uhum. Isso, olha só. Então, é uma correria mesmo, né? Foi bem corrido esses últimos dias aí. Eu imagino. Sem feriado, sem final de semana. Eu imagino. Mas foi bom, valeu a pena. Nós tivemos isso também, teve um ano que nós também fomos alojamento aqui, e eu sei do que você está falando. Muito bem. Rafa, podia contribuir conosco, então, lendo para nós o encerramento? Posso sim. Então, vamos lá, pessoal. O Conselho de Classe configura-se como um espaço interdisciplinar de estudo e tomadas de decisão sobre o trabalho pedagógico desenvolvido na escola, sendo um órgão deliberativo sobre os objetivos de ensino, metodologias e formas de acompanhamento dos alunos. Muito bem, tio Rafa, muito obrigado. E é isso, então, gente, né? O Conselho de Classe, ele não pode ser somente, então, né, um lugar de encontro, mas tem que ser um espaço, né, interdisciplinar e de decisões, né? Então, muito obrigado a vocês pela participação. Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês, né, pelas participações, pelas respostas, por tudo que vocês contribuíram durante o dia de hoje. Eu peço desculpas, né, porque estou com um probleminha de garganta aqui e está me dificultando um pouquinho, né? Mas eu agradeço imensamente a participação, as contribuições de vocês e sempre que puderem, vão até o portfólio, façam as suas anotações, as suas atividades, né? Um bom continuidade de semana para vocês, né? Um bom trabalho, Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Tira a foto. Foto. Quero sorrir. É verdade, vamos fazer a nossa foto, bem lembrado. Vamos para a nossa foto, deixa eu só interromper nosso compartilhamento aqui, ó, né? Vamos fazer a nossa foto, então. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Muito bem. Joia, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, feliz Dia das Mães para as mães. Feliz Dia das Mães, para todas as mães mesmo. Obrigado, para todo mundo aí.